porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Não era na lei de Deus, era ordenança, era tradição, para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz. A igreja tem que viver uma vida de unidade, irmão. Jesus disse que a igreja tem que viver unida. A igreja deve viver unida. A igreja que não vive unida, eu vi uma imagem na internet e aquilo me chamou a atenção. Um monte de ovelhas juntas. E a mensagem que estava em cima era: quando as ovelhas estão juntas, não tem espaço para o lobo, não tem espaço para o diabo. Em outras palavras, quando elas estão unidas, elas estão em comunhão. Quando elas estão unidas, elas estão cumprindo o propósito, cumprindo a missão. Quando elas estão unidas, elas estão protegidas, elas estão guardadas, elas estão fazendo a vontade daquele que cuida dela. Mas quando elas não estão unidas, elas se tornam vulneráveis às setas malignas, à investida do lobo, os laços que são armados. Irmãos, precisamos entender uma coisa nesta noite, que nós estamos em Cristo, e uma vez que estamos em Cristo, a nossa vida tem que exalar o bom cheiro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Na sua carne o Senhor desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia, que permanecia, que persistia em ordenança. Mas agora Ele quebrou isso para criar em si mesmo dos dois um só povo. Um só povo. Se você observar Mateus, no capítulo de número 15, no versículo de número 21, ali está uma mulher samaritana. E observem que a mulher cananeia, perdão, observe que aquela mulher era gentílica, ela era sirofênica ou sirofenícia, e ela tinha um problema muito grande em sua casa com a sua filha, e provavelmente era viúva. Certa vez ela vê Jesus passando, e ela diz: Senhor, filho de Davi. E quando ela chama filho de Davi, ela está reconhecendo o Senhor como Deus. Porque a Bíblia, quando chama Jesus filho de Davi, está dizendo que Ele é filho de Deus e que Ele é Deus. Apesar de não ser judia, mas ela estava reconhecendo a deidade, ela estava reconhecendo Jesus como Deus. Irmãos, temos que entender uma coisa, que não é o fato de ser crente que vai garantir a nossa comunhão com Deus. O que vai garantir a nossa comunhão com Deus é o nosso reconhecimento que Ele é Deus. E que reconhecimento é esse? É rendendo-nos a majestade dEle, é entrando debaixo das potentes mãos dEle. Porque o texto bíblico da carta de Pedro vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu pergunto a você: como é que o crente resiste ao diabo? Como é que o crente resiste ao diabo? O que é que você entende quando a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor e os anjos ao redor? O que é que você entende? Muitos crentes criam na sua cabeça que os anjos fazem uma barreira para o diabo não passar. Será que é assim? Não é assim, irmãos. Porque se fosse assim, ele não tinha chegado até Jó. Se fosse assim, ele não tinha chegado até Pedro.
Se fosse assim, ele não tinha chegado até Judas e outros tantos. O que garante ele não chegar? O que garante ele não ter êxito? É a forma de vida que levamos, é a maneira que nós andamos, é a maneira que nós falamos, é a maneira que nós vivemos. Porque o que nós vivemos, o que nós falamos, dará legalidade ou não, dará legalidade ou não para o diabo agir na nossa vida. É por isso que a Bíblia vai dizer: quando um homem ele se deita com uma prostituta, ele faz-se um corpo com ela, ele faz-se isso é vice-versa, tanto faz o homem quanto a mulher, e faz-se um só corpo, e a partir daquele momento se dará legalidade a Satanás para ele agir da forma que ele agia na vida da prostituta, ele agia na vida desse crente, desse homem, ou da forma que ele agia na vida desse homem prostituto, ele age também na vida desta mulher que é cristã, mas que caiu e fez um corpo com um prostituto ou com uma prostituta, e aí deu-se legalidade ao diabo para ele entrar e se andar e fazer uma arruaça, irmão. Isso é muito sério. O presbítero orou aqui para Deus repreender o devorador. E ele não errou.